A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, meus queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Deixa eu dizer algo para você. Se você chegou a essa transmissão, se você chegou até esse momento, não foi por acaso. Deus trouxe você aqui porque Ele tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. Amém? Por isso eu peço que você ouça essa mensagem até o final e receba no seu coração aquilo que o Senhor quer ministrar hoje na sua vida, no nome de Jesus. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like aqui, o seu comentário, escreva o seu nome e a cidade de onde você está falando, de que lugar você está falando e coloque o seu pedido de oração. Amém? Ao final dessa palavra, eu vou orar por você e vou orar pela sua família, no nome de Jesus. Esse é o nosso momento de reflexão, de refletirmos na palavra, de fazermos uma breve explanação aqui dentro da palavra de Deus e ao final orarmos juntos uns pelos outros. Eu quero ler com você Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Já coloque aí o seu pedido de oração, já coloque a sua petição, aquilo que você tem buscado do Senhor. E eu creio que hoje Deus quer falar conosco. Amém? Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com os seus contatos. Mateus capítulo 7. Eu quero ler a partir do verso 24 até o verso 27. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, está escrito assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Amém? Vamos orar para iniciar esse momento aqui de culto. Pai amado e querido, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Colocamos diante de Ti toda a nossa esperança, toda a nossa confiança. Colocamos diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos anseios, depositamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que tem nos afligido. Eu quero apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã que está nos acompanhando, a Deus, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pedindo ao Senhor que visite, ó Deus, cada um nesse momento, através do Espírito Santo, leve consolo, leve paz, leve conforto, leve esperança, Senhor, a cada pessoa que está acompanhando essa transmissão. Leve também, Senhor, o sustento. Muitas pessoas têm passado por dificuldades financeiras, dificuldades nas suas enfermidades, nos seus relacionamentos. Que o Senhor vá de encontro a eles agora, nas suas necessidades, e supra cada uma delas. Deus, traga-nos a revelação da Tua Palavra. Diante da leitura da Tua Palavra,
diante do Evangelho de Mateus capítulo 7, traga até nós o entendimento e que possamos sair desse momento aqui mais sábios, convictos de que o Senhor vela para que a tua palavra seja cumprida. Leve essa palavra, Deus, de encontro àqueles que estão necessitados e que ela não volte vazia, mas que cumpra o teu propósito. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero continuar aqui refletindo no livro de Mateus, capítulo 7, onde Jesus continua nos ensinando através do Sermão do Monte. E essas palavras que ele disse aqui, especificamente, elas falam sobre um dos principais fundamentos da fé, que é a obediência. Ou melhor, um dos principais fundamentos da vida cristã. A fé é um deles. Aqui Jesus fala da importância da obediência. Jesus era um homem simples, nós temos que nos lembrar disso. Jesus era uma pessoa simples, que falava de uma maneira simples, que convivia com pessoas simples. Portanto, ele tinha que explicar as coisas de uma forma não complexa, mas de uma forma que todas as pessoas entendessem. Não adianta nós irmos a um culto onde o pregador fala muito bonito, usa palavras muito cultas, muito inteligentes, mas as pessoas não compreendem. E Jesus tinha essa preocupação. Ele sabia que estava falando para a gente do povo. Portanto, ele teria que usar uma linguagem que as pessoas compreendessem. E aqui Jesus usa uma construção. Ele usa uma casa para falar sobre obediência. Olha que tremendo. Jesus usa figuras de linguagem do dia a dia para nos ensinar sobre obediência, que é algo fundamental na vida cristã. E aí ele diz assim, olha, pessoal, quem está ouvindo essas palavras, aqui já era o final do sermão, ele falou sobre várias coisas, e ele selou, ele encerrou o seu discurso com isso. Ele falou assim, quem está ouvindo essas palavras e as colocar em prática, será como um homem prudente, será como um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Casa aqui eu posso entender como a sua vida. Construir a casa é como edificar a sua vida. Quem ouve as palavras de Deus, quem ouve as palavras de Jesus e coloca em prática na sua vida, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha, que construiu num alicerce firme. No verso 25 ele diz assim, olha, veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque os seus alicerces estavam firmados na rocha. Jesus está dizendo o seguinte, olha, a pessoa que ouvir a palavra de Deus e obedecer, ela pode passar por tempestades, por adversidades, ela pode sofrer a ação dos ventos. A sua vida, a sua casa, a sua família pode ser alvo de muitas coisas, mas ela não vai cair, ela não vai padecer, porque o fundamento dela é firme, o fundamento dela é a obediência. Há uma recompensa para aqueles que são obedientes à palavra de Deus. Amém, meu irmão? Receba isso aí no nome de Jesus. Talvez você tenha servido a Deus, você tenha sido uma pessoa obediente dentro do seu entendimento aos princípios de Deus. E eu vou falar sobre isso aqui. Dentro do seu entendimento, você vai passar sim pelas adversidades. Você vai passar pelas dificuldades, pelas tribulações, mas você não vai cair. Sua casa não vai desabar, porque ela está firmada na rocha que é Cristo. Continue firme,
continue em obediência, continue servindo a Deus, continue andando na verdade que é Cristo e Ele te dará a vitória. No nome de Jesus. E aí Jesus continua nos ensinando. Versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, é como uma pessoa imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E por causa da sua desobediência, grifo meu agora, ela caiu e grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. A desobediência faz com que nós nos afastemos de Deus. O salário do pecado é a morte. No caso aqui dessa explicação de Jesus, o salário do pecado foi a queda. O salário do pecado foi uma grande queda. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que foram ensinados na palavra de Deus, que foram ministrados, mas que de uma forma deliberada resolveram andar em desobediência, eles estarão sujeitos a caírem. Eles estarão sujeitos a experimentar uma queda. E não é uma queda qualquer que fala aqui. É uma grande queda. É uma catástrofe. Portanto, se você tem ouvido a palavra do Senhor, repare que os dois exemplos aqui, Jesus começa dizendo: quem ouve estas minhas palavras? Quem ouviu e edificou e andou em obediência, edificou sobre a rocha. Quem ouviu, mas andou em desobediência, quem resolveu desprezar os ensinamentos do Senhor, construiu sobre a areia. E construções edificadas sobre a areia, elas não estão seguras. Elas estão sujeitas a desabarem. Elas estão sujeitas a caírem. Amém? Receba essa palavra aí no nome de Jesus. Um último ensinamento aqui. Tiago, capítulo 3, do verso 6 ao verso 12. Olha o que ele diz. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Muito forte isso aqui. A língua é um mundo de iniquidade. E ela contamina a pessoa por inteiro, ela incendeia. Ela incendeia todo o corpo. E esse incêndio é provocado pelo inferno. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. O ser humano consegue domar todo animal, qualquer espécie animal, o ser humano consegue domar. Mas a língua, versículo 8, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A língua é um mal incontrolável. As nossas palavras têm poder. Têm poder de abençoar ou de amaldiçoar. E é interessante que a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de toda palavra que sair da nossa boca. A gente não se lembra disso às vezes. Às vezes a gente liga a metralhadora que é a nossa língua e dispara sem dó em quem tiver na reta
e destruímos vidas, destruímos sonhos, magoamos, ferimos pessoas, ofendemos pessoas. A Evelyn está perguntando, essa pregação ficará gravada? Sim, vai ficar gravada, viu, Evelyn? Vai ficar gravada aqui e você pode assistir depois, pode compartilhar, pode mandar para os seus grupos, seus contatos aí o link. Vai ficar gravada. Da mesma língua, da mesma boca procedem bênção e maldição. Quer obedecer a Deus? Vigie a sua língua. Vigie com a sua boca. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Fale com prudência. Antes de proferir qualquer palavra, peça a Deus que projete na sua mente o que aquilo vai trazer de bom na vida daquela pessoa que ouvir. Às vezes nós queremos descarregar a nossa ira, o nosso ódio, a nossa raiva com palavras. Não é isso que acontece? Nós ouvimos uma ofensa, rapidamente nós queremos detonar com a vida das pessoas. E quando nós não falamos, nós escrevemos. Nos comentários de um vídeo, numa postagem, numa rede social, nós queremos destruir uma pessoa com a nossa língua. Às vezes usamos como um mecanismo de defesa, né? E mesmo assim está errado. E às vezes usamos como um mecanismo de ataque. Errado das duas formas. E isso acontece na maioria das vezes aonde? Dentro da nossa própria casa. Uma irmã comentou ali, ó, meu esposo tem uma língua... Pois é. Tem esposo que tem a língua afiada, tem esposa que tem a língua afiada. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Encha-se com a palavra de Deus, encha-se com as coisas de Deus, encha-se do Espírito Santo, encha-se de louvores, porque aí quando você for proferir alguma palavra, você vai estar cheio de Deus. E as suas palavras vão abençoar. Irmãos, eu penso muito antes de sentar aqui, transmitir essa palavra nas redes sociais, porque eu sei o peso que isso vai ter. Não adianta eu sentar aqui e despejar a minha indignação, o meu ódio, a minha raiva, o meu rancor, porque tem gente que é assim. Ele briga com alguém, aí ele vem para a rede social e pá. Não. E eu termino com o seguinte. Tiago diz que homem algum pode domar a língua. Está no versículo 8. E é verdade. Homem nenhum consegue domar, mas o Espírito Santo consegue. Aquilo que você não consegue domar, Deus pode domar. Deus pode colocar freio aí na sua boca, na sua língua. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Tem muitas pessoas acompanhando aqui, né? Eu vi muitos pedidos de oração passando ali, pela família, por portas de emprego que devem ser abertas, por enfermidades, por relacionamentos, por filhos, por maridos, por esposas, por ministérios. E eu quero colocar nesse momento agora em oração todas essas petições diante do Senhor. E pedir a Deus que nos dê clareza, entendimento diante dessa palavra. Tem uma irmã que colocou assim, ó, estou com vontade de chorar com essa pregação. Quando nós queremos chorar assim, é um sinal, é um bom sinal de que o Espírito Santo está falando conosco. Que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. Então abra o seu coração e abra a sua mente, deixe que Deus faça a obra dele. Pare de olhar tanto para os defeitos das pessoas e vá para o espelho. Olhe para o espelho. Seja um praticante da palavra e não seja somente ouvinte. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido, aquilo que Deus tem falado com você. Você se tornará uma pessoa melhor.
e as coisas ao seu redor se tornarão melhores. Amém? Nesse momento eu peço que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com o Pai nesse momento. Não se esqueça, irmãos, eu sempre peço aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar essa mensagem e ativar as notificações. Eu percebo que o YouTube, às vezes, não notifica muitas pessoas porque o sininho das notificações lá não está ativado. Então ative para que todas as vezes que nós postarmos um conteúdo novo, você seja avisado aqui. Tá bom? Vamos orar. Você está sem forças, uma irmã colocou ali, eu estou desanimada. Você está sem ânimo, você está passando por um momento difícil. Deus pode renovar as suas forças, Deus pode renovar o seu espírito, fazer com que você consiga se levantar e caminhar novamente. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado e querido, te agradecemos de todo o nosso coração pelo ensinamento que a Tua palavra nos proporciona, Deus. Senhor, nós não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. Que a nossa casa, a nossa vida, a nossa estrutura familiar esteja firmada não sobre a areia da desobediência, mas sobre a rocha que é Cristo, respaldada por uma vida de santidade e de obediência. Queremos ouvir as Tuas palavras e praticá-las. Faça de cada um de nós, faça de mim, desse irmão, dessa irmã, pessoas prudentes, pessoas sensatas. Queremos andar segundo a Tua palavra. Que a palavra do Senhor, ela entre pelos nossos ouvidos, alcance a nossa mente e alcance o nosso coração. E transforme o nosso caráter, transforme a nossa conduta, que tenhamos atitudes corretas em qualquer circunstância. Senhor, nos leva todos os dias diante do espelho e nos faça contemplar a nossa própria vida, não somente no aspecto físico, não somente as nossas rugas, os cabelos brancos, a deterioração do nosso corpo, do nosso rosto, mas a nossa própria vida. E nos faça projetar planos melhores para o tempo de vida que ainda temos aqui na terra. Em nome de Jesus, queremos olhar para a Tua lei que é perfeita e andar de acordo com os Teus propósitos. Esquadrinha o nosso coração, sonda a nossa vida, vê se há em nós algum caminho mau e nos leve a um caminho de santidade. Queremos cumprir a Tua vontade, queremos andar segundo os Teus desígnios, queremos ser praticantes, não somente religiosos, não somente cumprirmos um ritual, uma formalidade de um culto ou de uma missa, mas sermos verdadeiramente servos e servas do Senhor. Nos perdoe, porque muitas vezes tratamos as pessoas de uma forma parcial. Tratamos melhor aqueles que são ricos, que se vestem bem, que são mais bonitos, e desprezamos o pobre, aquele que está marginalizado na sociedade, aquele que não tem recursos. Desses nós nos desfazemos, nós nos esquecemos, mas que nós podemos mudar o nosso comportamento de acordo com o Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinar e aquilo que o Senhor ministrar ao nosso coração todos os dias. Visita, Senhor, essa família, vá de encontro a cada uma das necessidades dessas pessoas. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana de bênção e de vitória para você, no nome de Jesus. Deus te abençoe.